A primeira coisa que você precisa compreender, antes de qualquer técnica, afirmação ou tentativa de visualizar algo, é que manifestação sem força não é um método. É um estado vibracional. E, para chegar nele, você precisa reconhecer o ponto exato onde tudo começa a se alinhar sem que você empurre, pressione ou tente forçar o universo a se mover. Pense por um instante. Quantas vezes você tentou fazer dar certo com esforço demais, controle demais, pensamento demais? Quantas vezes empurrou a própria realidade como quem tenta mover uma porta que abre para o outro lado? E o mais curioso, é justamente esse impulso de tentar controlar tudo que cria maior distância entre você e aquilo que deseja. Existem movimentos que só acontecem quando você solta o peso do esforço. Isso não significa desistir. Significa reconhecer que existe um fluxo, e que quando você tenta empurrar contra ele, a realidade responde com resistência. Hoje, quero guiar você para dentro dessa compreensão. E quero que você note algo imediato. A tensão que surge quando você tenta fazer acontecer não é um sinal de determinação, é um sinal de desalinhamento. E o que desalinha? O medo de que não funcione. A pressa. A tentativa de resolver tudo com ação física. A crença de que você está sozinho no processo criativo. É aqui que o entendimento essencial, transmitido pelos Abraham, entra de forma precisa. Você não manifesta porque força, você manifesta porque permite. Mas permitir não é cruzar os braços. Permitir é ajustar a vibração até que o caminho se abra sem atrito. Imagine o seguinte cenário. Alguém quer muito mudar de vida. Quer uma nova carreira, relacionamento saudável, uma fase de prosperidade mais estável. E, para alcançar tudo isso, acredita que precisa lutar contra si mesmo, corrigir pensamentos o dia inteiro, controlar emoções, vigiar palavras como se estivesse sempre prestes a estragar a criação. Esse tipo de vigilância emocional não abre caminho. Aperta, trava, congela. Quando você tenta manifestar com força, você cria ruído. E esse ruído impede que você perceba o ponto mais importante. A manifestação já existe no nível vibracional, e o único trabalho real é deixar que você se alinhe com ela. A mente humana está condicionada a acreditar que só merece receber algo quando luta. Mas a energia criativa não responde à luta. Ela responde ao estado interno. E aqui está a chave que transforma tudo. Quando você relaxa, quando suaviza a pressão, quando abandona o hábito de tentar corrigir cada sensação, você cria espaço para o alinhamento acontecer naturalmente. Não é que você entra no fluxo, você para de bloqueá-lo. Perceba, toda preocupação, toda pressa, todo pensamento insistente nasce de um ponto específico, a crença de que você precisa resolver sozinho o que já está resolvido energeticamente. A manifestação sem força não é um conceito místico. É física vibracional. Quando sua vibração é leve, clara e desimpedida, você recebe insights, oportunidades, encontros, sincronicidades, tudo começa a se mover sem esforço consciente. E a maior revelação é que você não acessa esse estado tentando pensar positivo. Você acessa esse estado reduzindo a resistência. A resistência aparece quando você tenta justificar o que quer. Quando tenta provar que merece. Quando tenta planejar cada detalhe. Quando tenta controlar a forma como tudo vai acontecer. A energia criativa não responde a justificativas. Ela responde à coerência interna. E a coerência interna não nasce de frases perfeitas. Nasce do simples ato de respirar, desacelerar e notar que existe um ponto de facilidade sempre disponível em você, mesmo quando a realidade ainda não mudou. Essa compreensão transforma completamente o processo de manifestar. Você deixa de empurrar a vida e começa a permitir que a vida se mova na sua direção. A manifestação sem força é silenciosa, simples, precisa. Não é dramática. Não exige rituais intensos. Não exige controle. Ela surge quando você permite que sua vibração se aproxime daquilo que deseja sem o peso da ansiedade. E é por isso que tantas pessoas tentam manifestar com técnica, mas não veem resultado. Porque ainda existe um estado interno de preciso que aconteça agora. E isso ativa o oposto da criação, ativa o descompasso vibracional. Agora, imagine por um instante. E se você pudesse entrar no processo sem o peso da urgência? E se seu desejo não fosse mais uma cobrança diária, mas uma frequência que você visita cada vez que retorna ao centro? A partir desse ponto, tudo começa a se mover com leveza. Não porque você lutou, mas porque você permitiu. Se você compreende isso, está pronta para avançar.
Agora vamos aprofundar o que realmente significa permitir vibracionalmente, e como isso muda completamente o modo como você cria sua realidade. Se existe um ponto onde a manifestação sem força realmente se instala, ele está no momento em que você reconhece que não precisa mais administrar o invisível com as próprias mãos. É aqui que muitos tropeçam. Tentam acompanhar cada detalhe do processo vibracional como quem vigia um relógio esperando que o ponteiro avance mais rápido. Mas não é assim que funciona. A realidade responde ao estado interno, não ao controle externo. E esse estado interno começa a mudar quando você faz uma pergunta simples, porém decisiva. O que, exatamente, está me fazendo segurar resistência agora? Às vezes é medo. Às vezes é pressa. Às vezes é comparação. E, muitas vezes, é um hábito silencioso, o hábito de acreditar que algo só acontece quando você empurra. E isso contraria o princípio mais básico explicado pelos Abraham. Tudo aquilo que você deseja já está disponível energeticamente, e enquanto você tenta empurrar, você se afasta. Imagine que seu desejo é como um ponto de luz constante. Ele não oscila, não desaparece, não muda de lugar. Você é quem se aproxima ou se afasta vibracionalmente. E essa aproximação não acontece porque você foca com força. Acontece porque você relaxa o suficiente para perceber o caminho. A manifestação sem força funciona assim. Não é você tentando abrir a porta. É você percebendo que a porta já estava destrancada. Mas para perceber isso, você precisa desenvolver uma habilidade específica. Suavizar a própria vibração antes de tentar influenciar qualquer aspecto externo. Por exemplo, se você está tentando resolver uma questão financeira, mas pensa nela com aperto, medo ou urgência, sua vibração está apontada para o oposto do que você deseja. Tentativa, força e controle criam mais tentativas, mais força, mais controle. Mas quando você suaviza, respira e permite que a mente retorne para um estado neutro, algo diferente começa a emergir. Você se aproxima da frequência exata onde as soluções se tornam perceptíveis. Isso não é imaginação. É responsividade vibracional. E aqui está uma verdade que poucos entendem. Não existe manifestação sem clareza vibracional. Não existe manifestação quando sua vibração está confusa, pesada ou contraditória, mesmo que você repita frases positivas 100 vezes por dia. As frases jamais superam uma vibração desalinhada. Por isso, quando os Abraham falam sobre permitir, eles não estão pedindo para você acreditar cegamente. Eles estão pedindo para você notar como se sente, porque esse é o indicador mais preciso da rota vibracional em que está. A manifestação sem força começa quando você aceita que item não precisa saber todos os passos. Item não precisa controlar o tempo. Item não precisa convencer ninguém. Item não precisa provar nada. Item não precisa merecer. Item não precisa lutar contra velhas crenças. Item não precisa consertar seu passado. Item não precisa exigir clareza antes de estar pronta vibracionalmente para recebê-la. Você só precisa reduzir a resistência o suficiente para que o fluxo natural faça o restante. E esse fluxo é inteligente. Ele organiza circunstâncias, encontros, conversas, decisões intuitivas, oportunidades que você jamais seria capaz de coordenar consciente e racionalmente. É por isso que a manifestação sem força parece mágica para quem observa de fora, mas, para quem vive, ela se torna simplesmente lógica. Quando o peso da resistência cai, o caminho se revela. E aqui vem um ponto crucial. Você não entra nesse estado tentando monitorar pensamentos o dia inteiro. Isso cria mais tensão, mais vigilância, mais sensação de estar fazendo errado. A chave é fazer menos, sentir mais e permitir que a vibração se alinhe antes de qualquer ação. A ação inspirada surge quando a vibração está limpa. Qualquer coisa antes disso nasce no terreno da tentativa, e isso costuma gerar resultados instáveis. Pense em momentos da sua vida em que algo fluía com leveza, quando parecia que você estava no lugar certo, na hora certa, sem esforço. Essa é a assinatura de uma manifestação sem força. Não há tensão. Não há urgência. Não há desgaste. Há apenas direção interna. E essa direção não grita. Ela sussurra. Ela guia suavemente. Ela aponta caminhos que só conseguem ser percebidos quando você sai do modo preciso resolver agora e entra no modo estou receptiva. O alinhamento vibracional não grita, ele se apresenta quando você silencia a resistência. Por isso, quando falamos sobre permitir, não estamos falando de passividade. Estamos falando de precisão. Ação sem alinhamento é ruído.
Ação após o alinhamento é sincronicidade. E essa sincronicidade é o núcleo da manifestação sem força. Agora, deixe que essa compreensão ecoe dentro de você. Seu desejo não precisa de força, só precisa que você pare de empurrar na direção contrária. O que você quer já está disponível, e enquanto seu corpo, sua mente e sua energia se ajustam ao estado de permitir, o caminho se abre sem atrito. Não porque você fez mais, mas porque você soltou o que te mantinha longe daquilo que sempre foi seu. E agora eu te pergunto: se você deixasse de tentar controlar o resultado por apenas um dia, o que, exatamente, se tornaria possível? Até a próxima, obrigado por ouvir.